Bora lá? Já tá rolando? Então tá bom, então vamos lá. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Chá da Saúde, que acontece toda quinta-feira às 16 horas. É transmitido pela TV Praia Grande SP e pelos meus canais pessoais aí, Érica Massoco, e vai ter muito mais transmissão por aí. Então hoje é uma alegria, eu estou aqui na Ali da Costa, nós estamos na pousada dela e nós vamos chacoalhar esse chá da saúde hoje. Então eu vou começar aqui, né? Eu até tô com uma cola, porque essa mulher, meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente resolveu fazer assim uma série de chás da saúde pra gente poder falar de todos esses projetos maravilhosos que a Ali vem tocando há mais de 30 anos. A Ali é uma figura aqui nessa cidade, né, no Vale do Ribeira. Muita gente conhece ela porque ela tem projetos muito lindos e nós vamos começar a falar desses projetos para que todo mundo possa se envolver e conhecer essa região que vem trazendo tanta saúde e bem-estar. Então olha só, a Ali, ela tem mais de 30 anos atuando nas diversas áreas de arte, educação ambiental, turismo, espiritualidade e, gente, ela tem o chacoalhe. E aí eu falei, gente, vamos juntar forças aí para esse chá da saúde ficar integrado aí com esse chacoalhe. Então, gratidão por estarmos juntas aqui, podendo passar, né, para muitas pessoas saúde física, mental e espiritual, que eu acho que é a nossa proposta que está conectada. Nossa, que delícia, né? Ai, muita gratidão a todos vocês que estão aí vendo a gente, muita gratidão pela oportunidade de compartilhar essa história, porque é muito coração, muita determinação, muita ação, né? Muito se doar, mas também conectar. Então acho que neste momento o chacoalhe, né, que é para chacoalhar, um chá com a Ali. Para começar tudo, eu vou deixar você com muita água na boca, porque eu vou servir a Érica agora o chá que é considerado o chá melhor do Brasil, sempre. Por quê? Porque foram feitos, né, desde a gente tem aqui no Vale do Ribeira, a gente tem um processo que é a primeira colônia do Japão no Brasil, foi no Vale do Ribeira, né, aqui em Iguape. E eles trouxeram a cultura do chá, né, a Camellia sinensis. E hoje a gente está com dois deles, que é o verde e o preto. E a gente aqui na pousada, ateliê Ali da Costa, que depois a gente vai contar um pouquinho disso. É muita coisa. A gente começa com o chá, porque a gente entende que para a vida fluir de uma forma mais maravilhosa ainda, as conexões são importantes, mas de vez em quando e quase todo dia a gente tem que chacoalhar. Seja num movimento, né, que a Érica é expert, seja no dia a dia, seja nas nossas ações. Mas se a gente fica muito parado, a gente enrijece, endurece e a gente perde a conexão com o bem mais precioso que a gente tem, que é a vida. E ela é movimento. Então vamos movimentar? E aí, verde ou preto? Eu quero o verde. Então tá bom, olha só. Aqui o chá é à vontade. Por quê? Porque ele traz saúde, traz leveza, coloca um pouquinho e a gente vai brindar. Com certeza. Isso aqui é um pouquinho mais que uma pousada, porque é nossa casa, meu ateliê, quero convidar você já a vir aqui, né, como a Érica tá vindo hoje aqui. E o que eu falo é o seguinte, um pouco mais do que uma pousada, por quê? Porque esse é um lugar de reverência, de conexões, de alegria. E é o que a gente espera aqui, todo mundo sinta-se em casa. Muita saúde. Vamos chacoalhar? Vamos chacoalhar? Que legal. Olha, eu tava realmente assim pedindo pra Deus, sabe? Assim, que eu queria trazer algo diferente pro chá da saúde. E olha só, estamos aqui. Eu bebi. A gente brindou, eu bebi. Eu não bebi, né? Porque eu quero falar. Ai, que delícia. Delícia. Ai, que delícia, gente. Não é? Maravilhoso. Vocês vão ter que vir aqui pra beber esse chá, que gostoso. É uma infusão a frio, né? Ela não tem o choque do calor. Então eu fiz aí um curso de sommelier de chá, depois que eu comecei essa história de chá, exatamente pra gente tirar a essência. E muitas vezes, quando a gente passa por uma turbulência, né, um choque, às vezes a gente perde algumas coisas e às vezes a gente ganha algumas coisas. Claro, um chazinho quentinho é uma delícia e tal. Mas esse daqui é uma infusão do chá verde
que é de uma das 3 fazendas que ainda produzem de forma artesanal o chá no Vale do Ribeira. É uma fazenda que está em registro. Eu tenho que apresentar depois as crianças, né? Porque você vê que elas fazem parte. Elas adoram uma câmera. Então, assim, a gente tem esse parceiro que é muito querido também, e eles são 3 fazendas que ainda produzem de forma artesanal a Camellia sinensis, né? Que foi trazida à cultura pelo japonês. E é não só saboroso, né? Maravilhoso. A gente fala assim, gente, se hidrata com chá. E agora no verão, né, a gente tem que se hidratar mais ainda. Verdade. E aí você faz uma infusão a frio, você pode deixar na geladeira, ela fica. Mas depois eu conto, eu não vou contar tudo porque a pessoa tem que vir aqui. Né? Exatamente, né? Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes que a gente também estava falando, né, Ali, sobre essa saúde mental, né? Porque você já vinha com esse projeto, né, do Chacoalhe também para falar, né, sobre isso. E falando um pouquinho também, né, dessa cultura que você traz aí do budismo, né? Eu posso chamar de cultura, assim? É uma filosofia de vida, né? Uma filosofia de vida, mas que está muito conectada com esse lugar de silenciar, parar para se conhecer. E eu acho que é um projeto que eu já venho tocando, né, dentro do Chá da Saúde, falando sobre esse lugar de autoconhecimento, de eu saber quem eu sou. E eu acredito que as coisas estão se conectando cada vez mais. E eu vejo esse lugar, né, que nós moramos aqui como esse lugar que nos possibilita silenciar. Vir aqui, né, conhecer aqui a pousada, fazer a hospedagem regenerativa, estar nesse lugar, né, nós estamos nos aproximando aí do ano novo, aonde muita gente foge da bagunça. E aí eu percebo que, na verdade, a gente gosta mesmo desse silêncio, né? A gente gosta, né? A gente gosta do barulho dos pássaros, das aves, dos latidinhos dos cachorros e da conexão de vida a vida, de coração a coração. E isso tem sido muito difícil hoje em dia, né? As pessoas estão tão loucas dentro da correria do dia a dia, dentro das suas individualidades, e que elas esquecem que existe um outro ser bem próximo e às vezes na frente dela, que às vezes não quer aquilo que ela quer, né? E aí o desrespeito vai fazendo com que as pessoas vão se tornando mais fechadas dentro dos seus próprios mundos, não se conectando com o todo e se perdendo de si próprias. Não sei se ficou muito maluco essa frase, mas é muito maluco. E a gente vê a chegada das pessoas aqui, né? Você está aqui, já tem também, então vai vendo como as pessoas chegam aqui. E muitas vezes a gente tem vizinhos e tal que chegam ou alugam a casa para outras pessoas. E você vê que as pessoas, elas colocam um som no último volume, fazem uma coisa como se não existissem outras pessoas no entorno. E a gente aqui vai ficando mais viciado nesse respirar. Agora a gente tá até emocionante, né? Falando rápido e tal, a gente tá numa coisa, né? Mas o gostoso é a gente se sentir essa brisa, sentir o vento, sentir que a gente está vivo, porque às vezes a gente esquece. Não sei se você percebeu isso também. Exatamente. Ô Ali, e aí agora falando um pouco dessa parte cultural mesmo, né? Porque você tem muito tempo de Vale, né? E esses dias eu fiz uma caminhada e eu me dei conta que nós estamos numa cidade muito antiga. E eu fui conhecer as ruínas do Paraguai e aí me dei conta que nós somos uma cidade que abrigou escravos, né? A gente tem toda uma história e tem os índios e você está envolvida com todas essas histórias, né? Então, assim, eu acho que você vai trazendo muito esse lugar para todos nós, assim, né? Esse lugar de paz, de tranquilidade. Você é uma artista, você é uma atriz. Então, assim, você vai trazendo esse lugar de cultura muito enraizado, assim, né, em você. E você tem muitos projetos, né? Tem muitos projetos que vão unindo, né? Eu vejo que você gosta de fazer exatamente isso, porque hoje a internet está desconectando as pessoas desse contato físico e você, de uma certa forma, você faz projetos que vai unindo todo mundo, né? Que vai trazendo, você traz as pessoas para cá de vários lugares, né? Porque tem outros projetos internacionais que essa mulher também toca. Então, assim, são muitas coisas, assim, envolvidas, assim, né? Dentro de toda essa cultura, né? O que você tem para dizer, assim, de tudo isso que você faz? Qual é a razão maior que faz você trazer todos esses projetos, assim, com tanto coração?
Nossa, a história é bem longa, né? Vamos lá, que a gente tá aqui pra ouvir, né? Nem sempre eu estive aqui, né? Eu tô aqui no Vale do Ribeira desde 90, quando eu vim a primeira vez, e quando eu me encantei, foi uma coisa... É encantador mesmo. Mas também o Vale não é para qualquer pessoa. A gente fala que ame ou odeie. Por quê? Porque ele tem uma força ancestral muito grande. Quando da ocupação dos portugueses, né, da grande invasão que teve, né, nós tínhamos muita gente que vivia aqui antes. E, na verdade, tem uma história que não é contada muito pela história, que é a chegada dos espanhóis antes aqui. Né? Então, os espanhóis chegaram antes dos portugueses, mas a história deu um jeito de abafar esse caso. Mas a gente conta em outro momento, senão se a gente entrar nesses movimentos... né? Mas o que acontece? A gente tem uma riqueza ancestral aqui que me fez, quando em 90, sentir assim, uma energia fora do comum. E aí em 94 eu já vim, a minha empresa era de consultoria e assessoria ambiental, e eu já vim trazendo e sendo a coordenadora de uma oficina de planejamento para destinos de ecoturismo no Brasil, onde nós fizemos em todos os estados, e a organização e a condução dessa oficina no estado de São Paulo foi minha, aqui em Cananéia. Que eu falo aqui, sempre quando eu falo Cananéia, Ilha do Cardoso, Ilha Comprida, Pariquera, Vale do Ribeira, aqui é tudo uma coisa só. Não, né? E ela é conhecida no Vale do Ribeira inteiro, tá, gente? Porque eu já conheci gente de outra cidadezinha aqui que já falou pra mim: ah, você tá perto da Ali? Eu tô. Ela é conhecida no Vale do Ribeira, tá? Eu fiz a primeira expedição em 2005, né? Só que eu tô desde 90 e 94 a gente fez essa oficina de estado, que aí conseguiu conversar, e na época foi criada uma política nacional de ecoturismo, era muito recente o ecoturismo, a gente trabalhou essa coisa do entender o que é a indústria do turismo, no caso do ecoturismo, então a gente teve todo um trabalho para adaptar para o Brasil isso, então a história começou lá atrás, entendendo o que era a peculiaridade de cada uma dos municípios, dos atrativos, dos lugares, das comunidades tradicionais que vivem aqui. E aí nessa perspectiva de valorização da vida, já desde lá de trás. Por quê? Porque o ecoturismo, o turismo sustentável, ele promove o que as pessoas têm de melhor naquele lugar. E aqui, ambientalmente, é muito sensível. Nós estamos na maior extensão contínua de Mata Atlântica preservada do país. Existem histórias ancestrais de 3, 5, 10, 15 mil anos preservadas ainda. Existem enigmas, como o enigma do ídolo de Iguape, que é um caso à parte também para a gente conversar depois, que é um dos inspiradores da minha arte, né? Eu aprendi a fazer pedra, não com ele, mas com as Amazonas, isso é outra história. Mas o que acontece? Gente, tem muito programa. É muita história. Mas o que acontece? Então a gente tem uma cronologia do tipo, quando a gente chegou aqui e viu a riqueza que tinha, e as pessoas aqui vivendo de uma condição muito difícil, não acreditando que tinham valor, que eram coitadinhas porque ficaram isoladas 100 anos por conta do impacto ambiental causado, por N situações no Vale do Ribeira, sempre naquela coisa de sair na mídia como um lugar que só tem enchente, que só tem pobreza, que o IDH é baixo. Gente, nós temos a maior riqueza, nós temos simplesmente o ouro verde, uma floresta rica de energia. Nossa, Ali, desculpa te cortar, mas assim, quando eu mudei pra cá, há 1 ano e 3 meses atrás, foi realmente assim, porque eu já tinha saído de São Paulo, voltei pra São Paulo, e quando eu cheguei lá eu vi que aquilo não era o meu mundo, e eu já tava ficando... eu queria esse daí, Ó, esse aqui é o preto. Da primeira infusão, a gente pode fazer com a mesma erva duas infusões. Maravilhoso, maravilhoso. Você vai... E então eu fiz uma mudança assim, eu fui muito corajosa realmente assim de falar, eu vou embora. Eu já tinha morado aqui em Iguape, né, na mesma casa que eu moro aqui. Eu já tinha morado aqui e eu tinha um projeto com o Arnaldo, né, de já pensando um pouco nessa hospedagem regenerativa, mas enfim, passei por vários processos na minha vida, precisei sair, viajar, conhecer outras coisas e voltei para São Paulo.
E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que eu tava assim, nossa, muito doente, estressada, aquilo já não combinava mais comigo. E quando eu fiz a mudança pra cá, uma amiga minha me disse assim, você tá mudando para um lugar mais pobre. O que você tá indo fazer lá? E aí aquela frase ficou na minha cabeça, né? E aí um dia eu tava andando de bicicleta, né, de manhã, gosto muito de fazer meus treinos de bike. E aí eu olhava aquele verde assim, aquele monte de árvore, eu falava, não, essa pessoa não tem noção do que é riqueza. Por isso eu falei que não é pra todo mundo. Nossa, porque a gente é muito rico aqui. Olha, eu tenho o maior prazer de acordar. Eu moro na frente do rio ali, é o encontro do rio com o mar. Eu tenho uma paisagem lindíssima. E eu falo, é uma bênção poder acordar e ver tudo aquilo. Sabe? Isso é muito rico. Desculpa te cortar, mas é porque eu lembrei muito disso, sabe? E as pessoas não têm noção. A gente tá tão próximo de São Paulo e as pessoas não têm noção do que é esse lugar. 200 quilômetros. É muito perto, muito gente. Perto. Muito perto pra você vir aqui se recarregar de muita energia, de conhecer as praias lindíssimas que nós temos. Tudo limpo, tudo preservado. Lógico, a gente tem uma questão de lixo que ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que é uma questão mundial, mas a gente realmente precisa melhorar muito isso aqui, né? Eu acho que é um projeto que a gente pode ir pra frente, sim, né? Sim. Olhar pra isso, né? Uma das coisas que você falou, desculpa te cortar, não. O detalhe é chacoalhe, é pra chacoalhar, né? É pra gente se... conectar, e essa coisa é legal. Então, às vezes a gente engata, a gente gosta do que a gente faz, a gente ama o lugar onde a gente vive, a gente despertou para a realidade da vida, para o processo todo que é estar vivo. Porque tem uma história do tipo, eu lutei pela minha vida durante muito tempo. Eu fui desenganada aos 2 anos de idade. Não ia nascer, não ia continuar até os 6. E esse ano eu fiz 57, né? E aí, depois de ter lutado tanto pela vida, eu cheguei a ter um processo de depressão profundo, e é por isso que a gente consegue conversar com as pessoas também, porque em 2010, e aí vem um virar de chave, em 2010 eu decidi tirar a minha vida, mas isso também é uma outra história. E alguma coisa aconteceu que a energia desse lugar me trouxe a oportunidade de estar viva e estar aqui conversando com vocês. Que legal. Então, assim, o quanto a sanidade mental, né, do mundo de hoje, desconectado e aparentemente conectado, faz com que a gente brinde a vida. Viva a vida. Viva a vida. É isso aí. Gente, é muita gratidão poder estar compartilhando com você. Acho que tem muita história pra gente contar. Essa questão mesmo, né, de você ter passado pela depressão. Eu também já passei pela depressão, já passei pela ansiedade. Tem muita gente sofrendo e sofrendo calado, sem poder falar. Sabe, a gente tem aqui várias oportunidades para vocês que estão aí em casa, vir conhecer. A Ali, além de tudo, é uma artista, ela tem aqui nesse ateliê, as pessoas podem vir aqui, ela tá super aberta, tá sempre conectada aí com plantios, né, e várias outras coisas. A gente tem ali, né, a pousada regenerativa, né, a hospedagem regenerativa, onde vocês têm aula de yoga, a oportunidade de praticar o silêncio. Então, se você tá aí em casa procurando um lugar para passar a tua virada do ano, muito bem-vindo para passar aqui com a gente, né? Vai ser um prazer, né? Vai ser lindo. E a ideia realmente, assim, foi só um começo desse chá da saúde com o chacoalhe. É só o começo, porque eu acho que tem muita história pra gente contar, tem muita mensagem boa pra gente passar dentro da nossa vivência. Eu acho que é uma parceria, né, que já tava se namorando, né, pra nascer. E aí ela tá cada vez melhor aí, a gente tá agora realmente com uma equipe aqui trabalhando realmente para que a informação chegue mais para sua casa, que a gente leve mais saúde, mais diversão, que a gente chacoalhe vocês aí em casa, que a gente traga essa oportunidade de vocês beberem um chazinho, né, trazendo essa saúde, a pausa, a respiração, a conexão, né? Então, agradecendo esse momento, e a gente vai trazer muito mais aí nas próximas semanas, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Assim, a Ali tem muitos projetos. Vamos, antes de encerrar, falar assim um pouquinho só de cada projeto que você tem, para depois a gente trazer aí para as próximas quintas-feiras aí, às 16 horas.
que agora vai ser transmitido pela TV Praia Grande, pelos canais Érica Massoco e pelos canais Ali da Costa, que são vários, viu, gente? A gente tá com muitas ideias aí também, para poder envolver todo mundo que tá nesse projeto, né? Porque a gente tá aqui gravando, mas a gente tem aqui o Adriano que tá aqui com a gente, providenciando todo esse movimento da gravação. A gente tem outras pessoas que não estão aparecendo aqui, mas que logo vão aparecer, porque a ideia agora é colocar todo mundo aí pro mundo, pra gente poder levar a mensagem que precisa chegar diante desse trabalho de 30 anos que você tem aí. É muita gratidão, né? Muita gratidão mesmo. E assim, os trabalhos todos que a gente desenvolve, eles foram surgindo por conta das demandas. A gente tem muita demanda local. E aí as pessoas falam, não tem nada para fazer naquele lugar, não tem nada para fazer porque você não tem um olhar, você não tá aqui. Porque você começa aí, então começam a surgir mesmo. Então, daquela questão do ecoturismo, a gente tem a Econautas, que é a minha operadora já há 30 anos, então desde 96 eu tenho a operadora que já trouxe muita gente pra cá. De repente, se alguém que é econauta aí, né, agora tem uma conexão a mais, né, porque é o navegante da natureza, o viajante da natureza que busca, né, se reconectar, busca se encontrar. Então, assim, ele era uma operadora e é uma operadora que trabalhou muito essa questão desde o início, né, de entender a valorização das comunidades tradicionais, né, sejam elas caiçara, quilombola, indígena. Então, vivenciar, tanto que o exercício agora da pousada Ateliê Ali da Costa, né, que é onde a gente está e que eu convido você para vir, é a minha casa. É a nossa casa, né? Eu vivo aqui, minha mãe e meu pai vivem aqui, tem alguns colaboradores, tem gente do mundo inteiro que também passa uma temporada aqui, né? É o meu ateliê e é a sede da Econautas hoje, que aí tem a parte de roteiros, de atividades, de vivências. Aí a pousada, você tem o ateliê, que aí tem a minha arte e as esculturas que surgiram também de uma situação muito inusitada, muito maluca. Tem a conexão com os povos originários, anteriores aos Incas, inclusive, que eram os povos dos sambaquis, que rodaram pelos caminhos de Piabiru, que a gente está também trabalhando eles. E hoje, né, a gente tem a conexão também com o Instituto Laços, que lá em 2010, de vez eu tirar minha vida, eu recitei Nam-myoho Renge-kyo, que é uma outra história que aí tem a ver com a minha prática humanista do budismo de Nichiren Daishonin. Né? Eu sou uma das associadas no mundo inteiro da BSGI, que é uma organização que é a maior ONG de voluntários do mundo pela paz, por meio da cultura, educação, meio ambiente. E aí então o Instituto Laços surgiu como uma oportunidade da gente conectar pessoas, são laços. Daqui sua mão. Olha só, quando a gente faz assim, a gente tem 2 S's. Né? É um laços para soluções sustentáveis, onde a gente une as nossas mãos, porque quando a gente faz assim, ó, a gente tem mais força. Se a gente der as mãos diferente, a gente de repente perde a força. E assim a gente une os laços para juntos a gente achar soluções sustentáveis para a nossa vida, ser mais feliz e a vida de todos, principalmente daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente não percebe as pessoas ao nosso redor e aquela diante de nós muitas vezes está em sofrimento, como eu estive, e eu tive alguém que não esqueceu de mim e não desistiu de mim. Como eu tive essa oportunidade, eu não quero que ninguém que eu conheça tenha a sensação de que ela está sozinha no mundo. Nós não somos sozinhos, apesar de sermos seres individuais. Nós estamos conectados de coração a coração com o mundo inteiro. Então o que acontece do outro lado do mundo tem a ver comigo, porque é energia, é física quântica. Então a gente também tem esse movimento, né? Então o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, são os nossos pensamentos, palavras e ações que regem quem somos e o ambiente que vivemos. Então é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer compartilhar as nossas experiências desses anos, dessas experiências todas. Então tá aqui com essas coisas. Tem a escola de jardinagem dos 2 mares, a gente tem N histórias para a gente compartilhar e ir colocando tudo em evidência para que vocês possam ter um pouco do conhecimento e vir fazer parte dessa história, porque são várias oportunidades de fazer parte, muitas. Por quê? Porque é para a gente conectar. Então a gente sentiu que depois de ter ficado também isolado quase 10 anos dentro da mata, é outra história, né? Eu vivenciei a coisa de entender como é estar sozinho dentro da floresta. E aí hoje a gente está com
o Florestação Jussara, que é a cadeia produtiva da polpa de Jussara e da Jussara, como uma alternativa de bioeconomia para as comunidades guaranis no território Iguape. E tem muita coisa pra chacoalhar a vida. Olha, a gente vai chacoalhar esse chá da saúde aí com o Chacoalha agora, trazendo muitas coisas aí pra vocês. Então acompanha aqui, compartilha, fala pra outras pessoas, vem compartilhar aqui com a gente. Vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. Eu acho muito legal. Esses dias veio uma moça e ela me acompanha na internet e veio aqui em casa me conhecer. Ai, que delícia. E a alegria dela, assim, aí eu falei, eu fiquei tão emocionada, sabe? Dela estar emocionada de estar do meu lado. E eu falei assim, nossa, que legal, né? Porque ela me conheceu pela internet. E aí vai lá, e aí é gostoso, né, da gente ver que as pessoas estão acompanhando, estão compartilhando, que tá sendo legal. E eu acho que a gente pode trazer muito isso, assim, né? Esse compartilhamento aí de como que a gente pode valorizar a vida. Então, Ali, muita gratidão por estarmos juntas aqui. E nós vamos estar juntas aí para os próximos Chá da Saúde com o Chacoalha, para a gente poder trazer mais informação e vocês conhecerem um pouquinho, né, da nossa região aqui. E acompanha a gente também nas redes sociais. A Ali tem muitas redes sociais aí que você... Depois a gente vai passando todas, tá? Mas entra lá no Ali da Costa que você já vai conseguir ver bastante coisa do que ela tem. E vem junto com a gente aí, vai ser um prazer ter vocês aqui. Então, muito obrigada a todos vocês. Muita gratidão, muita gratidão. Depois a gente apresenta os nossos, né, bebês, né, de pelos. E assim, o legal do... Ele tá com um negocinho na testinha. Ela tá aqui assim, ó, a estrelinha. Ai, gente, essa é a Jade. Ela tem uma estrelinha aqui. É, uma Jade fofa. Ela tem 15 anos, gente, pensa, né? Ela é a nossa anciã, né? Uhum. E a nossa Instagram que mais tem coisinhas pra iniciar, pra eles conhecerem um pouquinho, é o ateliê.alidacosta. Ateliê. Isso, tem o site www.alidacosta.com.br. O Econautas também tá no ar. Econautas está no ar, mas o site alidacosta.com.br é o que a tem pessoa tudo. Concentra ali um pouco, então é mais fácil. E assim, só agradecer, né? Você, todas as pessoas que te conhecem, que tem essa conexão. E assim, poder estar aqui realizando um dos sonhos, um dos projetos, que é o Chacoalha. A gente começou, mas estava ali e tal. É indescritível, muito prazeroso poder compartilhar mesmo, porque o propósito da vida é a gente poder compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo, né? Como é que a gente pode ser melhor hoje do que a gente já foi ontem e amanhã ser melhor amanhã do que a gente já foi hoje. Exato. E assim a gente vai seguindo. Estamos aqui, se vocês quiserem, dá um venha com a gente, vem com a gente. Vem tomar um chá e ó, um beijo, fiquem com Deus, tchau. viu? Muito bom. Obrigada. Delícia! Nossa! Maravilhoso! Delícia. Valeu!